Para retomar um pouco o começo da nossa conversa, Sakamoto e Ronilson, a gente que fala, é claro, traz todos os detalhes da primeira noite que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou no complexo penitenciário da Papuda, no espaço específico da Papudinha. Trouxemos além das informações, os detalhes dessa cela de Bolsonaro, que tem uma área total de quase 65 metros quadrados, com ambientes, então, que incluem sala, quarto, banheiro, cozinha e lavanderia. São poucos mais de 54 metros quadrados cobertos e essa área também externa que a gente está vendo na imagem, de cerca de 10 metros, designadas para áreas como banho de sol. Antes, na Superintendência da Polícia Federal, trazendo comparativo, que está inclusive na decisão do ministro Alexandre de Moraes, mostra que antes Bolsonaro estava numa cela de 12 metros quadrados, com apenas um quarto e banheiro, local que tinha ar-condicionado, armários embutidos, escrivania e frigobar. Vieram uma série de críticas constantes às condições dessa sala, que era ocupada por ele, que levaram inclusive o ministro a decidir por essa transferência que assistimos ontem. Bolsonaro estava lá desde o dia 22 de novembro e agora está então no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Sakamoto e Ronilson, a gente tem o prazer agora de conseguir repercutir um pouco mais as falas que estamos tendo em torno das críticas à transferência de Jair Bolsonaro. Vemos como está transitando na política essa notícia desde ontem. Estamos conectados com o líder da oposição no Congresso, senador Isalci Lucas, já conectado com a gente, a quem eu agradeço demais a presença no programa. Senador, o senhor que inclusive esteve naquela comitiva do ano passado que fez a visita ao complexo da Papuda com mais parlamentares, chegaram a falar em uma situação de risco da ida do presidente por lá. Queria começar com uma avaliação do senhor, que com os detalhes da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro agora na Papudinha. Prazer participar, Natália. Eu estive lá na Papudinha há um tempo atrás e nós detectamos vários problemas. O maior deles é que não tinha médico 24 horas e a distância também com relação ao hospital mais próximo. Então, nós temos já laudos de médicos que, dependendo da situação do presidente Bolsonaro, que realmente está bastante... realmente a facada e as cirurgias que foram feitas, foram 9 cirurgias feitas, e está com a situação muito difícil. E pode ter qualquer convulsão, qualquer problema que vai exigir realmente o atendimento imediato. O Crezão mesmo morreu 40 minutos sem atendimento, então morreu. Né? O Bolsonaro precisa realmente ter atendimento 24 horas. Existe uma legislação que, no caso lá da Papudinha, eles são obrigados a encaminhar para uma instituição pública. O mais próximo é a UPA lá de São Sebastião, mas que também é um pouco distante. Eu acho assim, não é o local apropriado. Eu acho que na situação que ele se encontra, o estado de saúde do presidente, ele deveria estar em casa, em prisão domiciliar, questão humanitária. Mas a gente percebe que, para o Alexandre de Moraes, é uma vingança. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho falado isso sempre. Né? E essa decisão ontem, a manchete de hoje, já satisfez bastante aí o ministro Alexandre de Moraes. Eu vi, inclusive, um comentário dele há pouco lá numa formatura ontem, falando que já tinha feito o dever de casa dele do dia. E até disse, olha, ele deveria ter aproveitado a formatura para orientar os alunos que estavam se formando como obter um contrato de 129 milhões, 3 milhões e 600 por mês. Acho que ele perdeu uma grande oportunidade. Bom dia, senador. Obrigado pela presença aqui no All News. Senador, muita gente tem falado que, na verdade, esse pedido do presidente Jair Bolsonaro, da defesa do presidente Jair Bolsonaro especificamente para a remoção, para a prisão domiciliar, ela é uma etapa no sentido de você buscar uma anistia. E aí eu faço essa pergunta porque logo depois do veto do presidente Lula, a respeito do PL da dosimetria, né, o seu colega, acho que Esperidião Amin, tinha proposto uma lei que inclusive previa, né, a anistia dos envolvidos nos atos golpistas, nos condenados. Como é que está o trânsito disso no Congresso Nacional? O senhor apoia esse novo projeto?
Olha, o senador Esperidião apresentou um novo projeto de lei sobre a questão da anistia. Essa era a nossa intenção lá atrás de aprovar, né? A gente acabou não conseguindo aprovar a anistia, aprovamos a dosimetria, que foi totalmente vetado pelo presidente Lula. E nós estamos, inclusive, cobrando do presidente Davi a instalação imediata, né, do Congresso, da sessão do Congresso, para que a gente possa votar realmente os vetos. E a gente vai derrubar esse veto com certeza, né? Agora, é lógico, essa questão da prisão domiciliar não está relacionada com a anistia. A questão da prisão domiciliar está relacionada com o estado de saúde do presidente, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, se ele continuasse na Polícia Federal nasquelas condições, a morte é questão de tempo, né? Então, é muito grave a situação dele, né? Ele tem convulsões, ele tem questão de soluço e toda hora, já fez 2 cirurgias, não resolveu. Então, e quando ele toma o remédio, ele fica sonâmbulo, ele fica com problema também. Então, é questão de saúde mesmo. Acho que a família pode dar atenção para ele 24 horas, para ele recuperar, pelo menos, no estado de saúde que ele tem hoje. No momento, existe uma assistência médica, né, senador, integral de 24 horas ao ex-presidente, toda uma estrutura montada nesse sentido. O senhor estava comentando da situação na cela de 12 metros quadrados da Polícia Federal. Admite-se de que houve, da parte estrutural, pelo menos, uma mudança agora, uma melhora agora, até vai passar por uma perícia médica nova, antes, inclusive, do ministro analisar o novo pedido feito pela defesa para Bolsonaro e para domiciliar. Então, a questão médica está sendo olhada, na opinião do senhor? Eu vi, né, na decisão dele a determinação da assistência médica 24 horas. Mas a gente conhece o sistema, não é? A presença do médico 24 horas lá na Papuda não resolve a questão dele, né? Existem laudos já que, em determinadas situações, ele tem 15 minutos para chegar no hospital. Então, os médicos já disseram isso em função da situação dele, da cirurgia que foi feita e tudo mais. Então, a questão é prazo, é questão de distância, né? Eu acho que, neste momento, em função da gravidade do estado de saúde, a melhor forma de resolver isso é através da prisão domiciliar, que não tem nada a ver com a anistia. Acho que a anistia é um processo que nós vamos continuar trabalhando, né? Mas essa questão é independente, não tem relação nenhuma com o projeto. Senador, o senhor, desculpe, na resposta anterior, o senhor até comentou que, se o ex-presidente tivesse continuado na carceragem da Polícia Federal, ele poderia ter, inclusive, desdobramentos para a saúde dele de forma mais grave. Com relação às condições, o senhor fala que as condições atuais não são as ideais, mas o senhor considera que as condições em que ele está detido, que ele está preso neste momento, são melhores do que aquelas que estavam lá na carceragem da PF, não? Olha, as instalações são melhores, porque é maior, né? Tem uma área que ele pode tomar sol e tudo mais, mas ali a preocupação maior que eu vejo é a distância. Na Polícia Federal estava muito próximo, ali o da F-Star, do hospital mais próximo. Lá na Papuda, né, e a gente vê a burocracia, não é fácil. Eu acho que ele não terá tempo suficiente para chegar, dependendo da situação dele, né, a tempo de recorrer, de socorrê-lo, né, em função do estado que ele se encontra. Mas não tinha, né? Nessa decisão é que fala de atendimento 24 horas. Mas é evidente que vai ter um médico lá, não significa que eles vão ter uma estrutura médica para atendimento. Então, a minha preocupação é a distância e a situação realmente dele neste momento. Nilson, pode ir? Rapidamente. Sim. Senador, obrigado pela sua presença aqui também. Eu queria saber em que pé está o processo da petição que vocês fizeram junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando, né, a situação, as condições do ex-presidente, solicitando sua prisão domiciliar. Em que pé está, o que vocês esperam e esse novo olhar para a Comissão Interamericana, né? A comissão recebeu várias denúncias durante o governo Bolsonaro
muitos momentos de silêncio do governo Bolsonaro, inclusive as denúncias que foram feitas, mas um novo olhar sobre a Comissão Interamericana como uma instituição que pode ser útil de alguma maneira para que vocês consideram que é uma luta importante. Olha, eu vejo até, eu tinha feito já um ofício lá para a Defensoria Pública, né, que ficou de realmente fazer a visita das instalações para ver a questão humanitária de direitos humanos. E, na sequência, fizemos, então, uma cautelar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão do Senado já tinha mandado documentos para essa comissão, mas nós entramos com a cautelar para dar um processo de urgência. E foi anexado nessa peça laudos, vídeos, mostrando realmente as condições que o presidente se encontra, né? Então, eu espero, inclusive já está programado semana que vem, né, os membros lá da Comissão do Senado de Direitos Humanos de visitarem Washington, vão lá na Comissão Interamericana, mas em função do documento que apresentamos, eu acho que deverá ter uma resposta rápida, e é o que a gente espera. E a solução disso passa, evidentemente, pelo pedido que é a prisão domiciliar, em função do estado de saúde dele. Senador, para a gente ir caminhando a conversa para o fim, queria uma avaliação política sua também sobre a notícia, a transferência de ontem frente à candidatura de Flávio Bolsonaro. Dentro das repercussões, como o senhor avalia que pode impactar diretamente na eleição agora, a mudança de Bolsonaro para o complexo? Eu acho que a candidatura do Flávio está bem consolidada. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele esses anos aí, agora, nesses últimos 3, 4 anos, e não tenho dúvida que ele é uma pessoa competente, uma pessoa bem articulada, participou do governo do pai dele os 4 anos acompanhando. Então, acho que ele tem todas as condições de, inclusive, ganhar essa eleição e ser o novo presidente. Está preparado para isso. E, evidentemente, que essas atitudes do ministro Alexandre de Moraes colaboram. A população vai chegar um momento, eu, inclusive, estou convocando agora, fizemos domingo passado uma carreata, que também foi uma surpresa, 10 quilômetros de carros, uma coisa que foi convocada no sábado para domingo. Nós estamos agora convocando uma caminhada para o dia 18 agora, no domingo, às 10 horas, lá no Eixão Sul, em frente ao Banco Central, e tenho certeza que vai dar muita gente. Essas decisões do Alexandre acabam mexendo realmente, né, com a população, e a população precisa reagir, não só em função do Alexandre, mas em função também aí do Toffoli com relação ao Banco Master, né, o que eles estão fazendo são coisas que não existe. Como pode um ministro do Supremo, né, mandar pegar toda a documentação e, ao mesmo tempo, que a Polícia Federal não pudesse ter acesso, não poderia investigar, se a Polícia Federal é o órgão de investigação? Então, esses absurdos acabam contribuindo para a revolta da população, e eu vejo que domingo haverá muita gente nessa caminhada. Senador, aproveitando que e é claro, ninguém tem bola de cristal, mas o senhor é uma pessoa antenada, o senhor participa dos debates, né? Não só do grupo político, mas também dos aliados. Quem que o senhor acredita, ou não precisa ser uma pessoa, ou um grupo, que pode ser mais de um nome, quem o senhor acredita que deve ser o vice ou a vice de Flávio Bolsonaro? Olha, isso depende muito das composições partidárias. Eu acho que depende muito do centro-direita, desses partidos aí do Centrão, não é? Como é que vai se comportar. Lógico, né, que o ideal é que fosse uma mulher, para equilibrar, né, essa questão de gênero, mas eu acho que vai depender muito da decisão dos partidos aliados, não é? Como tem aí o PP, o União Brasil, né, o próprio PMDB, talvez. Tem uma série de partidos que estão sendo trabalhados, né, para essa composição. Eu acho que isso aí vai ser mais no final. Acho que lá para abril, né, que deve começar a discussão de um vice, né, ou uma vice, né? Senador Isalci Lucas, obrigada pela presença com a gente no All News. E só ver se o Ronilson também não quer fazer mais alguma pergunta, mas a gente precisa ir encerrando por aqui. Okay. Agradeço demais a presença, viu? Um bom trabalho para o senhor. Com certeza ainda vamos ter bastante repercussão ao longo da próxima semana para conversar. Obrigado, Natália. Foi um prazer. Obrigado, senador.
Vamos seguindo por aqui, daqui a pouquinho tem que chamar mais um intervalo, mas antes de virar a pauta, queria ouvi-los, começando por você, Sakamoto. Pautas importantes que entraram aqui, para além, é claro, da discussão da transferência de Jair Bolsonaro, mas as questões do veto à dosimetria, a pauta da anistia, o que o senador traz para a gente aqui de relevante para olhar para os próximos dias? Eu acho que tem um ponto que o senador falou, e depois até ele reafirmou, que na avaliação dele, do ponto de vista das condições físicas, né, do espaço em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma melhora. Né? Então, ou seja, um próprio senador que está no mesmo campo político do ex-presidente Jair Bolsonaro avalia que houve uma melhora com relação ao espaço. Ele reclama da questão médica, etc. e tal, mas a situação não é muito diferente do que havia na carceragem da Polícia Federal, bem pelo contrário, a própria situação, a própria instalação da Papuda tem médicos lá que ficam lá à disposição. Mas ele falou que isso não basta, é claro, e aí faz parte da avaliação que o bolsonarismo está fazendo. Só que ele avalia que, do ponto de vista da estrutura, houve um ganho. Né? Então, tem muita gente, inclusive nas redes sociais, que está do campo bolsonarista, dizendo, não, é pior, não. O próprio senador que visitou o local diz que há um ganho, sim, com relação à qualidade a qualidade de detenção do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A questão é que, ao mesmo tempo, ele defende, né, que seja enviado o Bolsonaro para casa, né, e também alinhado ao que está sendo defendido pelo bolsonarismo, que não quer transferência de um presídio para o outro, quer que o Bolsonaro vá para casa, e já indicou, né, o apoio dele ao projeto de anistia. Não é dosimetria, é anistia. Dosimetria foi vetada por Lula, o Congresso deve derrubar o veto, o Supremo vai avaliar, que significa reduzir o tamanho das penas. Neste caso, está se falando de perdão, de anular a decisão do Supremo, coisa que o próprio Supremo já indicou que é inconstitucional. Vem mais briga entre o Congresso e o STF. Com certeza. E para isso, Walter Maieroft de volta com a gente aqui também. Professor, sei que provavelmente estava na escuta, queria te ouvir em torno dessas expectativas e de como a notícia que a gente está vendo da transferência de Bolsonaro vai dar força ou não para a discussão da anistia, na sua avaliação? Eu gosto de sempre me socorrer dos livros. Eu sou dependente dos livros. Eu tentei uma saída rápida para buscar um livro, não consegui achar. Agora que tive mais tempo, estou trazendo o livro, tá? Que trata exatamente, é uma edição antiga, tá? E que trata dos direitos dos presos com foco nas regras mínimas das Nações Unidas. Então, é esse o caminho, seguir as regras mínimas. O senador, e aí eu respondo a sua colocação, Natália, o senador, para começar, quando ele começou a dizer, eu fui ver da qualificação profissional dele, ele é um contador, não estou dizendo isso para diminuir, não, o que eu quero dizer, ele é um médico. Eu não sou médico, como ele também não é médico. E ele apontou como problema único a distância no caso de uma emergência, a distância entre o presídio e um pronto-socorro hospitalar, um hospital. Ele disse que esse é o problema. Tudo isso tem que ser avaliado por perícia. É a perícia que vai dizer da adequação dele em ficar lá ou não. Se há o risco, qual é o percentual de risco, que evidentemente não pode ter risco algum, né? Então, está muito raso isso, né? A distância. Então, um contador falando, ou eu, um magistrado de formação falando, quando o assunto é estritamente médico. Técnica também existe justamente a pontuação dessa perícia que vai acontecer para eventuais adaptações necessárias, a gente entrando aqui na parte mais concreta da conversa.